Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e a ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado Deus, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero suplicando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu chamo a nossa diaconisa Maria Alva para a palavra oficial desta noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abençoa. Cumprimento a Maria Igreja no Partido de Jerusalém. Amém. Deus, Salmo 6. Davi recolhe a misericórdia de Deus e alcança perdão. Amém, Jesus. Senhor, não me respondas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Pessoal, lê da Bíblia porque o computador está com problema. O 2. Vai, igreja, o 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados.
Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço lavar a minha cama, morrerei com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticarem a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Amém, Jesus. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Perdoe-se todos os meus inimigos, torne atrás e perdoe-se um momento. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Agora é a oração da fé. Eu estou dirigindo o culto hoje das mulheres para poder arregrar o tempo certinho, tá? Mas é vocês que estão dominando. Eu convido a cooperadora Francisca para a oração denominada Oração da Fé. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o Senhor do nome. Louvado seja Deus. Glória a Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento nós vamos fazer a oração da fé. Estou concretizando uma bênção que minha filha recebeu de prosperidade. Ela mandou o dízimo. E eu estou incluindo nessa oração para Deus não deixar olho do mal entrar na bênção dela. Glória a Deus, maravilhoso Deus, ó Pai. Nesse momento, Pai, o círculo de oração, grupo Filha de Sião, Papai da Glória, corresponde, Pai, às bênçãos celestiais, Pai, os aflitos de coração, tende compaixão, Pai, muito Senhor concedeu a bênção, para que o Espírito está com o coração aflito, mas, Pai, nós vamos ensinar, continua mais, vidas com o coração aflito, continua dando bênção, continua salvando, continua abençoando, continua entregando bênção, vida com abundância, para a honra e glória de Jesus. Antes das irmãs entrar no louvor, eu convido, vou anunciar os visitantes e aí o diácono Davi vai dar uma saudação, tá? Essa noite nós temos 5 visitantes, né? Que alegria, hein? Diácono Davi, diaconisa Maria Alva, cooperador Júlio, irmã Marcela e sua filha Esté. Como é que a igreja recebe as irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Traga a gente é só vitória. E a musiquinha, qual é a música? Visitante, Seja bem-vindo. a presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Glória a Deus. Diácono Davi, meu grande amigo, irmão em Cristo, que Deus vem dar uma saudação aqui. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu estava ali sentado e pensando, né? Não que lá na sede o templo de Deus é um só, né? Mas aqui, não sei porquê, mas nas congregações quando eu vou, eu fico mais feliz, né? Assim, não que na sede é o povo de Deus, é tudo o povo de Deus, né? Mas eu gosto de congregar assim nas congregações, assim, eu fico muito feliz.
E eu dou graças a Deus, né, por essa oportunidade, esse privilégio que Ele nos desse de estar na casa dele. Hoje pela manhã não, hoje o dia todo, eu fiquei mentalizando comigo, né, uma palavra para trazer para a igreja, né? E Deus tocou no meu coração para mim ler uma passagem aqui com a igreja. Estava em casa meditando, né? O quanto Deus nos ama, né? O quanto que Ele sofreu ali na cruz do Calvário para nos libertar, nos salvar, né? E devemos fazer valer a pena, meus irmãos, esse sofrimento, essa morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que Ele veio para nos redimir, nos dar vida, e também de ter o privilégio de ser chamado filho dele, né? E, às vezes eu fico pensando em casa assim, eu falo, meu Deus, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a tua casa, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Eu não quero ir para a igreja só por costume, ou só para o pastor me ver que eu estou lá, ou só porque eu tenho um cargo e preciso estar na porta. Eu quero sentir esse desejo no coração de estar fazendo a obra, de estar fazendo a vontade de Deus, né? Porque o preço, irmãos, foi caro na cruz do Calvário que Ele pagou por nós. Aleluia. E não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler só aqui uns versículos, para não tomar muito tempo, né? Que hoje é o culto com as irmãs, né? Que se encontra em Isaías 53, alguns versículos, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência, nem para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentando nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus, oh Deus maravilhoso, glória a Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Irmãos, aqui essa palavra aqui é real e verdadeira, e devemos a cada dia, a cada minuto da nossa vida meditar no quanto Deus é bom para nós, o quanto Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Temos que ser grato a Deus a cada momento da nossa vida, servir a Ele com alegria, fazer a vontade dEle, amar o nosso próximo como Ele nos amou.
Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora, as irmãs filhas de Sião, com louvor, está tudo engatilhado, todo mundo com o livro aí, para a gente cantar para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Pessoas, estou certo. Aleluia, glória a Deus. Pessoas, estou certo. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui, ó. Tá no livro lá. Criança da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aumenta. Pode colocar. Só aqui. Pessoas, louvado seja Deus. Aleluia. Deus santo e poderoso. Deus maravilhoso.
Eu convido agora o nosso cooperador Júlio da Sete para uma saudação e depois a gente vai entrar aí com a cooperadora Maria das Graças cantar o hino da harpa para a gente semear na casa do Senhor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Queria uma passagem que Deus botou no meu coração, Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, 13. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Deus fala com essa palavra? Nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por tribulações, mas vamos manter-se firme nele. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que se agarrou nas vestes de Jesus, nós vamos agarrar nas vestes, vamos se manter firme na palavra do Senhor. Nós vamos passar tribulações, porque o evangelho que fala que hoje que é tudo abundância não é. O reino do céu é tomado à força. A palavra de Deus fala que é tomado à força. Que a única promessa que ele deixou para nós, que ele ia fazer morada para nós e vinha nos buscar. Essa foi a promessa dele. Ele não prometeu casa, não prometeu carro. Ele prometeu que ia fazer morada, que nós ia levar nós para o céu. Essa é a promessa dele. E quando a gente passa dificuldade, a gente tem que se manter firme. Mas eu vejo hoje em dia muita gente na bonança deixando o evangelho de lado. Quando Deus te abençoar, continua firme, continua buscando Ele. Porque o nosso Deus é o Deus do monte e é o Deus do vale. Quando você estiver no vale, você tem que estar clamando com Ele. Mas quando você estiver na montanha, você tem que estar perante Ele. Porque vai chegar a parte da bonança e você tem que continuar clamando e buscando por Ele. Porque quando você estiver no vale, Ele já conhece a tua voz. Ele já te conhece. Ele já te conhece. Vamos manter firme até o final, como diz a palavra. A palavra que fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar até o fim. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu convido a cooperadora Maria das Graças, mas antes eu vou orar para a gente semear na casa do Pai, para daqui a pouco a gente já entrar na palavra. Aqui eu estou dando 40, quase 50 minutos para a palavra hoje, hein? Se deixar, a pregadora passa disso, hein? Mas eu vou... Santíssimo Deus, eterno Pai, abençoe a tua servos, os teus servos que irão cooperar na tua casa. Não deixa faltar nada no teu celeiro, não deixa faltar nada na tua casa, Senhor. Aqueles que estiverem e aqueles que não estiverem, poder levar, Senhor, que o Senhor venha suprir suas necessidades, em nome de Jesus. Pode vir, irmã Maria das Graças, por gentileza. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aproveitei a paz do Senhor. Amém. 123. Um dia Cristo voltará, o ascendido prometeu, do modo que subvirá, há de ter o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre honrará seu povo, velando todo deve se rezar, a fim de ver
5 para as 9, ela me passa o microfone. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Abençoa. Santíssimo Deus eterno Pai, nesse momento estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor venha usar a Tua serva, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nos entregar. Que ela venha, Senhor, para ser usada por Ti e falar nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha abençoar a Sua palavra, venha abençoar a vida dela, a vida do Senhor, do Teu povo que aqui está, Senhor, para Te buscar, Te servir, Senhor, em todo o tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade de estar na casa dele, louvando e engrandecendo o seu nome. E é um privilégio muito grande pregar a palavra de Deus. Não porque eu seja uma pregadora eloquente, de maneira nenhuma. Estou aprendendo a palavra de Deus dia após dia, de degrau em degrau. Mas o privilégio é de estar pregando a palavra desse Deus que é tão grande e poderoso. Amém? Tantas pessoas aí que nadando no dinheiro, importante para o mundo inteiro aí, né? Conhecido. Mas não foi escolhido por esse Deus Todo-Poderoso de estar aqui pregando a palavra dele. Né? Isso é a maior riqueza que um crente pode ter. Aleluia. Nós não somos pobres, nós somos ricos. Aleluia. Amém? Porque nós seguimos um Deus que é o Todo-Poderoso. Amém. Até porque Ele não prometeu que nós aqui fôssemos viver em berço de ouro. Mas Ele prometeu lá em cima uma cidade santa e vida eterna em paz para todos sempre. Amém. Isso é ser rico de verdade. Amém? Vamos meditar aqui na palavra de Deus no livro do apóstolo Pedro. Amém? É a segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3. Aleluia, Jesus. A vinda do Senhor. Eu não sei porquê, mas eu sempre gosto de pregar muito sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu gosto sempre de pregar sobre a vinda de Cristo e sobre a minha eterna morada lá no céu. É 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias viram escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos
filhos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Eu li o capítulo todinho, os irmãos perceberam, né? É porque é uma carta, um capítulo pequeno e muito útil de ser lido. Porque aqui é o apóstolo Pedro, um homem a qual a Bíblia diz que ele é um homem sem letra, né? Um homem a qual deu muito trabalho para se converter, né? Mas o Senhor Jesus Cristo já sabia que ele seria um grande homem de Deus, né? E é assim também nos dias de hoje. Às vezes você não dá nada por ninguém, por alguém que, olha, vivia ali nos vícios, vivia nas drogas, né? Era uma pessoa totalmente desmantelada, né? Sem rumo deste mundo. Aí passa-se os anos, e às vezes você se depara com aquela pessoa e você vê ele totalmente diferente. E ele diz, agora eu sou um servo de Deus, né? Agora eu sou uma nova criatura. Com os apóstolos, irmãos, não foi diferente. Os apóstolos eram homens simples, sujeitos ao pecado, tinham as mesmas tentações, ou até pior ainda, não é isso? Mas que foram homens de Deus, que Deus falava com ele, que eles foram escolhidos para o Evangelho, né? E aqui o apóstolo Pedro, ele está aqui exortando. Ele diz assim, segundo a carta, em ambas as quais desperto com exortação. Ele é bem claro que ele está exortando mesmo. Ele não está aqui para alisar couro de crente, para amansar ego de ninguém. Ele diz assim, eu venho nessa segunda carta com exortação a vocês, crentes incrédulos, ateus que vivem dentro da igreja, mas são ateus, porque eles estavam murmurando, né, dizendo que cadê esse Jesus que prometeu que vinha e até agora ainda não veio?
O nosso Deus, ele não é como o homem, que está aqui muitas vezes te elogiando, mas por trás fica falando mal de ti. Na tua frente diz como tu está linda. Nossa, a tua pregação foi uma bênção. Aí quando chega na frente de outro, viu, fulano pregou, aquilo ali estava errado, aquilo ali estava assim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, quando ele diz que ele é fiel, é porque ele é fiel. Quando ele diz assim, eu te escolhi, ele te escolheu de verdade. Ele escolhe de verdade, ele é fiel. Amém. Glória a Deus. E às vezes aquele escolhido, muitas vezes, dá tanto trabalho a Deus, ao ponto de Deus dizer assim, eu não vou perder a tua alma. Aleluia. E aí prepara e leva, para não perder. Para não perder. E o apóstolo Pedro diz aqui para essas pessoas, para esses irmãos, e ele não está pregando aqui para os ímpios não, viu? Ele está pregando aqui para os irmãos da igreja mesmo. Não é para ímpio não, era irmãos que tinha naquela época como tem hoje. Irmãos hoje que vai para a igreja, muitas vezes para mostrar para o pastor que ele é presente na igreja. Está na igreja porque hoje o pastor é o pastor que vai. Aí todo mundo está lá porque o pastor, para o pastor saber que eu estou na igreja. E o teu Deus? E o teu Deus onde é que fica? A quem é que tu deve satisfação de verdade? Não é o teu Deus não? Aquele Criador, aonde ele diz que os olhos dele são como tocha de fogo, que contempla tudo e a todos e esquadrinha o teu coração, o teu pensamento. A ele tu não tem? O que será de nós na presença dele naquele grande dia? O que será de nós, irmãos, diante do nosso Deus naquele grande dia, se nós não vivemos aqui em obediência? Se nós não apelarmos, se nós não valorizarmos, como disse o apóstolo Paulo, a uma tão grande salvação. O que você acha que o nosso Deus sente quando você passa a temer mais o homem do que a ele? Como você que trabalha numa empresa importante, multinacional, e você nunca chegou lá atrasado, porque você teme o seu chefe, que ele é exigente. Que ele é exigente e não quer que você chegue atrasado. Porém, você faz coisa que desagrada a Deus e não está nem aí. Porque você não está vendo ele a olho nu, porque você acha que vai se apresentar diante dele. Mas o seu patrão você teme. Você se envergonha dele, você tem medo de levar uma bronca dele. Mas o apóstolo Pedro aqui, ele está exortando sem pena e sem dó. E ele diz que naquele grande dia, que você e eu façam de tudo para não se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Porque assim como foi nos dias de Noé, que Noé passava a palavra para aquele povo e diz, Deus falou comigo e mandou eu construir essa arca com a minha família. Quem é de vocês que querem me ajudar a construir a arca? E ninguém se disponibilizava para isso. Ninguém queria. As pessoas faziam pouco de Noé. As pessoas desdenhavam dele. Porque eles não acreditavam. Viviam nos seus labores de pecados, nas suas concupiscências, nas suas prostituições, nas suas devassidão. É o mundo que nós vivemos hoje, irmãos. Vocês acham que nós estamos vivendo num tempo diferente? Estamos vivendo no mesmo século que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. É este mesmo mundo que nós estamos vivendo, o mesmo pecado, a mesma idolatria, o mesmo coração endurecido. É esse povo de hoje. E esse de hoje não é pior do que aqueles povos de antigamente. Porque aquele povo não tinha o privilégio de ouvir a mensagem de Cristo como essa nação. Como
esse povo desse século tem o privilégio de ouvir. Abre as redes sociais, está lá a gente pregando o versículo da Bíblia. Pregação à torta e à direita, lá como diz o ditado nordestino. Louvores que tem deles até que louvo que escorre lágrima dos olhos. Um emocionalismo completo. Porém, a presença do Espírito Santo longe. Sabe por quê? Porque tem muitos crentes hoje confundindo emocionalismo com a presença do Espírito Santo. Pode ir na igreja, eu não estou falando da nossa igreja não, é geral. Pode ir. As pessoas na hora do louvor se emocionam que a lágrima desce. Passa na porta para fora, cadê o temor? Porque não era o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele transforma. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é especialista em transformar vidas. Ele diz, eu vou, mas eu deixarei o meu Consolador. E você está pensando que esse Consolador é para quê? Esse Consolador é o Espírito Santo. Ele transforma o homem de dentro para fora. O Espírito Santo, ele não coloca máscara em você e nem em mim, não. Como as pessoas fazem no carnaval, não. O Espírito Santo, ele transforma de dentro para fora. Naquilo que eu tinha prazer em pecar, eu começo a aborrecer aquilo. Eu posso até ser tentada muitas vezes a fazer, mas o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, ele diz, isso não me agrada. Tu és serva de Deus, tu não pode mais praticar isso. E de repentemente você toma aquele choque e diz, eu sou um servo de Deus. Mas olha, irmãos, não se enganem. Isso só acontece quando se ora. Crente que não ora, o inimigo vem e passa o rabo no nariz dele. Lambuza ele de qualquer jeito. E aquele povo endurecia o coração, não queria saber. E hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas escutam o evangelho em todo canto. É numa rádio dentro de um ônibus. Ele está aqui com o celular, o YouTube é lotado de pregação de pessoas louvando. Mesmo que muitas vezes sejam coisas falsificadas do próprio indivíduo que está fazendo. Mas porém a palavra é poderosa. Porque muitas pessoas, o apóstolo Paulo disse que no tempo que o apóstolo Paulo pregava a palavra, pregava também o servo de Deus, Silas, pregava também o Apolo. E a gente percebe que existiam irmãos idólatras dentro da igreja, que dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele cortou aquele mal pela raiz. Nem eu sou nada e nem Apolo é nada aqui. Jesus Cristo é quem dá o crescimento. A palavra de Deus é que é poderosa. Eu não sou nada. Tantos pregadores eloquentes aí famosos que acham que eles são alguma coisa. Manda ele pregar o livro do Paulo Coelho. Manda ele pregar qualquer livro aí de ação para ver se fica um crente dentro da igreja. Não fica, sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. A palavra de Deus é que é poderosa. O escritor de Hebreus, ele deixa isso bem claro. Nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus, mas era um homem de Deus. E ele tinha um empenho muito grande em transmitir para mim e para você o poder que há na palavra de Deus. Porque ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a alma e o espírito. Ela vai até a junta medula. E ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos dos nossos corações. Esse é o poder da palavra de Deus. Que tem o poder para transformar a sua vida. O poder para transformar a minha vida. O poder para transformar a vida de qualquer pecador. Dos mais miseráveis dos homens que sejam. Se nós estamos aqui, irmãos, não é por causa de nós queremos, não. Aí, irmãos, você ora. Aí alguém diz, eu oro 2 vezes por dia, eu oro 3 vezes por dia. Está pensando que é do indivíduo? Aquilo ali é não. Mas assim, a nossa parte de nós buscarmos, nós queremos. O John Wesley, o homem que mais orou na vida,
mim, eu estaria na minha cama, debaixo dos meus cobertores. Olha, Pai, hoje eu estou daquele jeito, eu estou arrasado. Eu estou com o coração contrito, eu estou triste, eu estou magoado. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Eu não estou com nenhum pico de vontade de te exaltar. Mas eu estou aqui porque tu és Deus. Eu estou aqui porque eu necessito de ti. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada. E assim nós somos. Ninguém aqui é super crente, não. Você não está aqui hoje porque você é um super crente, não. E nós vivemos no mesmo século do dilúvio, na época de Noé. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que da mesma maneira, como aquele mundo, ele foi repleto de água, todos sucumbiram, afogados. Não ficou ninguém, nem aves, nem quadrúpedes, nem répteis, nenhuma ave do céu sobreviveu, a não ser as que estavam dentro da arca. Não ficou fôlego de vida sobre a terra. E o apóstolo Pedro, ele está aqui exortando que da mesma maneira como foi nos dias de Noé, que Deus acabou com aquele mundo com água, ele irá também acabar com fogo esse. Aleluia. Se eu não me engano, ele é o único apóstolo que fala sobre que o mundo vai pegar fogo. É Pedro. É Pedro. Ele diz aqui no capítulo, no versículo 15, ele diz assim: entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele diz assim, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. O apóstolo Pedro, como era um nome sem letra, mas de maneira nenhuma ele deixa aqui de falar do apóstolo Paulo com dedicação e afirmando para nós que o apóstolo Paulo é um servo de Deus. Ele ainda diz assim, porque o apóstolo Paulo era um homem letrado, ele pregava muito para aquelas pessoas, né, tenentes ali da guarda pretoriana, governadores. Porque ele foi levantado por Jesus para ser um pregador dos gentios, não é isso? O próprio Jesus diz isso. Mas o apóstolo Pedro está dizendo assim que ele falava um pouco difícil. Mas nunca o apóstolo Paulo deixou de escrever sobre o que ele também estava falando, sobre a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo fala mesmo lá em Tessalonicenses sobre a vinda de Cristo. Ele fala bem explicado mesmo. E aqui o apóstolo Pedro prega diferente sobre a vinda de Cristo, porque ele prega exortando. Ele prega exortando, dizendo que Deus não tem obrigação de dar satisfação nem para mim nem para você qual o dia que ele vai vir. Ele chega a dizer bem claro que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você, em outras palavras, ele está dizendo assim, você, independente de que ele venha hoje ou daqui a 1000 anos, seja obediente. Seja um crente obediente. Porque pela obediência vem a fé. E o crente que ele anda em obediência, ele tem fé. E se ele tem fé, ele ora. Porque se você não ora, irmão, você nunca vai ter fé. Como é que você é um crente que você não ora, que você não obedece? Primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo ele se afasta de você. E aí você fica sem força para nada. Para nada. E quem é obediente, irmãos, crê na palavra. Crê e de maneira nenhuma duvida dela. E o apóstolo Pedro está falando aqui para aquela raça de crente incrédulo, que hoje também a gente sabe que essa igreja está cheia. Nós não podemos apontar quem é, mas nós sabemos que o mundo, irmãos, hoje em dia, ninguém sabe quem é crente e quem não é muitas vezes. E não é por causa de veste, não é por causa, do testemunho.
crente que aceita suborno, crente mentiroso, crente que não teme a Deus quando quer levantar uma calúnia ao seu irmão. Levanta o falso irmão e não está nem aí. Não está nem aí. Não existe mais temor. E crente que não tem temor, irmão, é porque não tem o Espírito Santo. Como é que você maltrata o seu irmão com palavras ásperas? E o Espírito Santo não te cutuca e diz: olha, minha serva, isso aí que tu fizeste está errado. Tu não és ímpio. Tu não é desse mundo. O teu caráter é o caráter de Cristo. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Que nós temos que ter a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo pode caluniar o irmão? Quem tem a mente de Cristo, porque o irmão falhou, eu não perdoo? Porque o irmão é assim, porque o irmão é assado, eu não gosto de fulano. Irmãos, você não tem negócio de gostar, não. Você tem que amar. É sua obrigação amar. É minha obrigação amar o meu irmão, independente de quem ele seja. Porque o mesmo Deus teu é o mesmo Deus do teu irmão. E para onde tu está querendo ir, o teu irmão também vai. Como é que tu vai habitar junto com ele se tu não gosta dele? Não existe isso, irmãos. Não existe. É a mesma coisa que eu sempre falo. Como é que nós, crentes, dizemos que vamos morar no céu e não temos intimidade com Deus? Desde quando você vai morar na casa de alguém? A irmã Maria Alva me convidaria para ir na casa dela, tomar um café, comer um pedaço de bolo, se ela não tivesse intimidade comigo? Vocês me convidariam? Seja sincero. Ninguém convida, irmão, porque não tem intimidade. Como é que nós vamos morar numa cidade santa, onde o proprietário é santo, onde ele deu oportunidade para você ter oportunidade de ter intimidade com ele, e durante toda a estadia da nossa vida aqui na terra não procuramos ter intimidade com ele e vamos morar lá? Nunca nem fala do céu, nem pensa no céu. Irmãos, eu sempre digo que nós temos que pensar mais no céu do que na terra. Mas é tudo o contrário, está tudo revirado, está tudo fora do lugar. Os crentes parece que não almejam o céu, parece que não querem ir para lá. Fica juntando coisa aqui nessa terra, se preocupando com casa boa, se preocupando com o carro do ano, se preocupando que vai se formar e vai só ter essa faculdade. Não sou contra a pessoa querer se formar, querer ganhar. Claro, todo mundo quer. Mas não pode ser em primeiro lugar na sua vida, não. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas o Senhor Jesus Cristo nos acrescenta. O Senhor Jesus Cristo, ele supre as nossas necessidades. Mas é triste, irmãos, saber que as pessoas da igreja, irmãos, todos que você olhar assim mundialmente, está lá, irmãos. As pessoas sempre estão mais preocupadas com as coisas da terra. Estão mais preocupados com as coisas da terra. E é engraçado, irmãos, que Deus muitas vezes, Ele nos dá um exemplo tão perto de nós para que nós venhamos nos acordar. E muitas vezes nós continuamos cochilando na negligência. A gente tem tanto exemplo de pessoas que possuem dinheiro como folha de pau, mansões, e que não está mais aqui. E o pior de tudo, não levou nada. Não levou nada. E o que é que nós que sabemos que temos um Deus, que Ele está preparando? Eu acho engraçado que às vezes a gente passa por esse versículo, que Jesus Cristo diz, o anjo chega ali para aquele pessoal ali, Galileu, quando Jesus Cristo vai subindo, que Ele tem aparecido ali para mais de 500 pessoas, e quando Ele vai subindo, de repente o povo fica olhando, e de repente chega ali um varão de branco e diz assim, o que é que vocês estão olhando? Pois saiba que esse Jesus que está subindo, da mesma maneira que Ele subiu, Ele vai voltar. E antes disso, o Senhor Jesus Cristo já tinha dito, eu vou, mas quando eu chegar lá, eu vou preparar lugar. Aleluia. E quando o lugar estiver preparado, eu vou vir buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Quem falou isso para nós? Ele é fiel? Ele é
Irmãos, os irmãos que estão aqui, vocês sabem o que eu passei recentemente na minha vida. Por isso que eu digo, irmãos, que muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós pregamos, mas não estamos preparados para receber, às vezes, uma má notícia, para receber um diagnóstico, para passar por uma situação tão difícil. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa levar um choque da realidade para poder enxergar pelo menos um palmo abaixo do nariz. Irmãos, eu descobri tantas coisas, irmãos. Depois de tudo passado, irmãos, às vezes eu estou lá em casa e eu começo a lembrar. Irmãos, quando eu estava passando pelo vale, irmãos, eu lembrava de cada coisa que eu tinha feito, que eu me envergonhava diante de Deus. E não era coisa para os irmãos se escandalizar, não. Eram coisas simples, mas que para Deus era muito grave. Quantas vezes, irmãos, eu naquela sede ali, eu chegava, me sentava naquelas cadeiras ali, confortáveis, e eu dizia assim, eu não quero ir para outra igreja. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso para meus irmãos, não. Sabe por quê? Porque a pessoa que eu tinha que me envergonhar, eu já me envergonhei diante dele. Eu me ajoelhei, pedi perdão, e chorei e me envergonhei diante dele. Porque eu dizia assim, eu quero ficar aqui, que aqui as poltronas são confortáveis, eu fico quase deitada. Eu não quero fazer, eu não queria fazer nada. Quando o meu esposo foi chamado para vir tomar de conta dessa igreja aqui, eu vim como uma pessoa amarra a jumenta pelo cabresto e sai arrastando. Foi assim que eu vim. Porque eu não queria sair do conforto. Eu não queria vir para cá, entendeu? Porque lá as irmãs tiravam louvor, eu louvava junto com as irmãs. Eu não tinha oportunidade para nada, responsabilidade para pregar, ou para orar, ou para levantar as irmãs e cuidar delas e saber, né? Cuidar das irmãs, saber como é que elas estão, orar pelas irmãs do ciclo de oração, porque se as irmãs não sabem, é isso que uma regente do ciclo de oração, ela faz. Ela ora por cada irmã, pelo nome de cada uma. E eu não queria isso para a minha vida. Eu não queria. De tantas coisas, irmãos, que eu me lembrei, nessa trajetória que eu estava, nas negligências que eu fazia, que eu não queria fazer nada, que eu queria vida boa, vida mansa. Quantas vezes eu viajava para o Ceará, chegava a passar até 2 meses lá. Não deu satisfação, não tenho carro nenhum na igreja. Tudo isso Deus me cobrou durante aquele vale. Eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém. Tudo isso Deus me cobrava naquele vale. O Senhor fazia eu me lembrar de negligência minha. Mas o Senhor fez isso para me envergonhar? Não. Ele fez isso para me dar uma nova chance. Amém. Ele fez isso para me fazer uma pessoa melhor. Amém. E para mim passar para vocês o que eu estou passando aqui hoje. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é amor, mas Ele também é justiça. As pessoas ficam pregando nas redes sociais como se o nosso Deus fosse uma bestada, né? Fulano, paz e amor. Tem aquele negócio, paz e amor. Paz e amor, nada. A mesma medida que Ele amou, Ele também é justiça. A mesma medida que Ele te consola, Ele também faz tu padecer. Ele não diz para aquele servo dele? Ele não deu os talentos? Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2 e para outro Ele não deu 1. O que tinha 5 não granjeou 5. E o que tinha 2 não granjeou 2.
deu 2, olha, tu me deste 2, eu granjeei 2 e vou te dando mais 2, vou te dar 2. Mas quando ele foi procurar o servo, que tinha pegado só um, Senhor, como eu sei que tu és um Deus severo, que tu planta, que tu colhe onde não planta, tu semeia onde tu não espalha. E o que foi que o Senhor disse para aquele servo? Servo mau e negligente, sabendo tu que eu sou um Deus, um Senhor, que eu colho onde eu não planto, que eu junto onde eu não espalho. Por que tu não pegaste o meu dinheiro e não botasse pelo no meu banco para correr juros? Quem é esse Senhor, irmãos? Esse Senhor é o meu Deus e é o teu Deus. Aleluia. Ele é o meu Deus e é o teu Deus. Amém. E o apóstolo Pedro está aqui exortando aqueles irmãos e dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir. Ele vai vir. E ele ainda diz assim, e ele vai vir como um ladrão na noite. Ele vai vir como um ladrão na noite. Na hora que tu menos está esperando. É porque vai ser de noite? Não. A noite é onde tu está dormindo. Mas o apóstolo Pedro não está falando do sono que nós dormimos toda noite para descansar a fadiga do dia, não. Ele está falando aqui do sono da negligência. Do sono do crente negligente. Do sono do crente que não tem força para orar. Que não ora. Que amanhece o dia e dorme que nem um bicho. Nem ora quando acorda, nem ora durante o dia e nem ora de noite para dormir. Come feito um cavalo, feito um jumento, que nem agradece a Deus o que come, o que Deus provê para ele. O apóstolo Pedro está falando desse tipo de sono e desse tipo de crente. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E o nosso Deus, ele é poderoso para transformar vidas. A palavra do Senhor não é para magoar ninguém. A palavra do Senhor não é para envergonhar ninguém. É para nos ensinar. É para que nós não venhamos nos perder no meio da caminhada. Porque a caminhada é longa. O caminho é estreito. O mundo te faz ver como se o caminho tivesse fácil. Mas não se iluda. Porque o caminho continua estreito. E a palavra do Senhor é fiel e é verdadeira. Nós não podemos negligenciar. Não podemos nem ir para a direita e nem para a esquerda. Temos que permanecer firme, como o Senhor requer de nós. Os irmãos me perdoem se eu falei alguma coisa, mas eu creio que tudo que eu falei aqui está dentro da palavra de Deus e que Deus abençoe a nós ricamente. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, irmãos. Terminei de orar, viu? Amém. Glória a Deus. Porque senão vai direto. Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. Pai bendito, Pai amado, querido.